Quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Sou o presbítero Renato, aqui da Igreja Brasil para Cristo, situada na cidade de Formosa, no estado de Goiás. E quero agradecer a Deus, em primeiro lugar, pela oportunidade e agradecer o ministério na pessoa da pastora presidente, do pastor Gideon Júnior. E também quero agradecer muito ao pastor Arnaud, um homem de Deus, que tem me dado muita oportunidade de poder trabalhar neste ministério e de poder participar deste projeto de leitura bíblica diária. Irmãos, hoje nós chegamos ao capítulo 36 do livro de Êxodo, onde o leitor se depara com a ideia de repetição e de uma ênfase ou redundância desnecessária sobre a construção do tabernáculo. Mas devemos entender, irmãos, que do capítulo 25 ao 30 de Êxodo, o destaque é para a palavra faça, onde o Senhor determina a execução do seu projeto. Já dos capítulos 35 a 40, a palavra que predomina é o verbo fez. Essas narrativas se baseiam em duas fases, uma fase de convocação para a obra e a outra fase de arrecadação dos donativos e da execução da obra. Então, do capítulo 36 ao 40 em diante, veremos o predomínio da palavra fez. E o versículo 1 do capítulo 36 nos mostra a escolha soberana de Deus, onde ele chama pelo nome a Bezalel e também a Oliabe e a todos os homens e mulheres capazes para colocar em prática o projeto de construção do seu santuário. E o envolvimento de toda a congregação de Israel na construção deste santuário aponta para o tempo da graça neotestamentária, onde na igreja homens e mulheres são chamados a trabalhar juntos na edificação da obra de Deus, onde Cristo se deu a si mesmo por nós para nos remir de toda iniquidade e para purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso e de boas obras, conforme Tito 2,14. Dos versos 2 ao 5, Moisés dá posse aos escolhidos para a obra e lhes entrega as ofertas arrecadadas entre o povo e eles são autorizados a começar os trabalhos. Os construtores iniciaram a execução do projeto tendo em mãos o modelo dado por Deus a Moisés no Monte Sinai. Porém, irmãos, tiveram que interromper a construção porque o povo, compelido pela alegria de ofertar, continuava todas as manhãs a trazer mais do que o necessário para a construção do tabernáculo. E Bezalel e Aholiabe tiveram que pedir a Moisés para proibi-los de trazer mais ofertas. O verso 6 ao 7 diz que Moisés mandou que proclamassem por todo o arraial que nenhum homem nem mulher fizesse mais alguma obra para a oferta alçada do santuário. Assim, o povo foi proibido de trazer mais, porque tinham material bastante para toda a obra que devia se fazer e ainda sobrava material. Todos estavam dominados por um sentimento de alegria e devoção tão grandes, semelhante ao período do nascimento da igreja em Atos, lá no Novo Testamento, onde todos vendiam suas propriedades e as depositavam aos pés dos apóstolos, e ninguém considerava suas posses exclusivamente suas e as deram para o sustento da obra de Deus. Irmãos, o tabernáculo seria construído de modo que toda a sua estrutura pudesse ser facilmente desmontada e montada novamente, pois o povo teria que conduzir esse tabernáculo por 40 anos pelo deserto até chegar à terra prometida. E todos os móveis do tabernáculo foram igualmente feitos para serem transportados facilmente pelos levitas em suas jornadas. E diferente de Êxodo 25, irmãos, onde a ordem é para que se fizesse primeiro a Arca da Aliança, aqui a primeira coisa que vemos é a tecelagem das cobertas da tenda sagrada. E assim, do verso 8 ao verso 13, nós temos a descrição de como os artífices fizeram a primeira camada da cobertura do tabernáculo. Todas elas eram 10 cortinas, medindo 12,5 metros de comprimento por 1,80 m de largura, e eram feitas de linho fino trançado nas cores azul, vermelho, roxo e branco.
E todas essas cores, conforme nós já dissemos em áudios passados, falam de Cristo em sua quádrupla função na redenção da humanidade. O linho fino branco retorcido simboliza a santidade de Cristo, o azul fala da sua cidadania celestial, o vermelho fala do seu sacrifício e o púrpura fala da sua realeza. Essas cores também apontam, irmãos, para os 4 evangelhos. O azul fala do evangelho de João, a púrpura, o evangelho de Mateus, o carmesim, o evangelho de Marcos e o branco, o evangelho de Lucas. Essas 10 cortinas de linho coloridas foram divididas em 2 grupos de 5 e depois unidas por 50 laçadas de tecido azul e por 50 prendedores de ouros nas bordas de fora da última peça. Os prendedores de ouro e o tecido azul novamente relembram a glória e a divindade de Cristo e fazem com que as cortinas, que são símbolos da igreja coberta com a sua glória, estejam unidas em um só propósito, em uma só fé, na esperança da salvação. Essas cortinas compunham o teto do tabernáculo, sua glória e beleza eram incomparáveis, como a beleza e a glória da mensagem do Evangelho também é infinitamente superior à beleza das religiões pagãs. Nessas cortinas foram bordadas as figuras dos querubins com asas abertas, os quais davam ao sacerdote a perspectiva de anjos voando no interior da tenda. Toda essa beleza, irmãos, misturada à fumaça do incenso exalando no interior do santuário, remetiam os sacerdotes direto à imagem do trono de Deus nos céus, rodeado por anjos, voando por todos os lados, conforme viram Isaías, também Ezequiel, durante a sua convocação para o ministério profético. Do verso 14 ao verso 18, nós temos a segunda camada de cobertura do tabernáculo, formada por 11 cortinas de pelo de cabras, divididas em 5 jogos e outro em 6, e depois essas peças eram presas umas às outras por 50 laçadas de fios de tecido azul e por 50 colchetes de bronze. Nessa cortina, como vimos, predominam os pelos de cabra e o bronze, irmãos. O bronze e a cabra sempre são vinculados como oferta pelo pecado. Isto indica que o pecado deveria ser julgado, porque o salário do pecado é a morte, conforme Romanos 6:23. Temos também o número 50 e, como já vimos, o número 50 é um número da libertação e fala também do Pentecostes e do ano do jubileu. O Pentecostes, como todos sabem, aconteceu 50 dias após a morte e a ressurreição de Jesus. E as laçadas de azul na orla das cortinas foram feitas para que, quando o homem olhasse para essas cortinas no tabernáculo, se lembrasse dos mandamentos recebidos do céu. Então, essa camada era feita de 11 cortinas e, segundo os estudiosos, o 11 é o número da rebeldia e também da desordem, e está associado ao pecado e à rebelião. Para eles, o número 11 é um número a mais do que 10, que é símbolo dos 10 mandamentos, e é um número menor do que 12, símbolo do governo apostólico. E uma curiosidade é que, se a gente for analisar bem em relação a isso, lá no livro de Atos nós percebemos que restaram apenas 11 discípulos, né, após a morte de Jesus. Este simbolismo também é representado no tabernáculo através das cortinas de pelo de cabra, que continham um número total de 11. Irmãos, o comprimento das cortinas de pelo de cabra era de 30 côvados, e o interessante é que o sacerdote deveria ter 30 anos de idade para poder ministrar no tabernáculo. Jesus também tinha 30 anos de idade quando começou seu ministério sacerdotal, segundo Lucas 3:23, que se consumou quando ele foi oferecido como oferta pelo pecado na cruz do Calvário. Isso aponta, irmãos, para o futuro em que Deus estrategicamente queria nos ensinar que aquele que seria o tabernáculo de Deus seria tanto sacerdote quanto a oferta pelo pecado. O versículo 19 fala da terceira e quarta coberturas da tenda. A terceira cobertura era feita de pele de carneiro tingida de vermelho. O carneiro, irmãos, como todos sabem, era o animal oferecido como oferta pela culpa nos holocaustos e também nas ofertas pacíficas. E a primeira menção na Bíblia sobre o carneiro como substituto
foi quando Deus providenciou um carneiro como oferta em lugar de Isaque, o filho unigênito de Abraão, lá no monte de Moriá, conforme Gênesis capítulo 22, do verso 8 ao 13. O carneiro, na tradição judaica, ele é visto como um animal substituto do pecador. E Cristo foi o nosso substituto na cruz do Calvário, onde sofreu o amargo sabor do pecado em nosso lugar. Lá em Gênesis 22, Deus poupou Isaque da morte no altar por amor a Abraão. Mas em João 3,16, Cristo não poupou seu próprio filho, mas na cruz o entregou por amor ao mundo, e o seu filho único, seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E por cima desta cobertura de peles de carneiro, temos a quarta e última camada de cortinas, também feita de couro de animais marinhos, e a tradição diz que era pele de texugo ou pele de golfinho. E esta cobertura, que cobria todas as coberturas do santuário e causava uma impressão de ausência de beleza diante dos olhos de quem a avistava à distância. Assim também foi profetizado por Isaías, como nós já dissemos, que o Messias não tinha nada de beleza e nem majestade quando olhávamos para ele em sua aparência humana, para que ele pudesse nos atrair. Mas mesmo com a aparente humilhação na cruz, a beleza do Pai Celestial sempre resplandeceu na pessoa do seu Filho amado. Dos versículos 20 ao 34, irmãos, a narrativa nos diz que Bezalel e Aholiabe prepararam também as paredes do tabernáculo, que na verdade eram tábuas lavradas, colocadas de pé para sustentar os 4 jogos de cortina do tabernáculo. Cada uma dessas tábuas era chamada de armação. Todas elas mediam 4 metros e 45 centímetros de altura por 66 centímetros de largura. Em cada armação havia 2 encaixes para sustentarem uma única peça. Todas as armações tinham esses encaixes e fizeram 20 armações para o lado sul, e debaixo dessas 20 armações puseram 40 bases de prata, duas debaixo de cada armação, para firmarem os seus 2 encaixes. Todas essas tábuas, irmãos, elas eram douradas, elas eram ali revestidas de ouro. E quando o sumo sacerdote entrava no Santíssimo Lugar, o que ele tinha era uma perspectiva de uma parede de ouro muito reluzente dentro do santuário. Para o lado norte da tenda fizeram também 20 armações e 40 bases de prata, 2 bases de prata para cada armação. Para o lado oeste fizeram 6 armações e mais 2 armações para os cantos. As 2 armações, irmãos, que formavam os 2 cantos, foram unidas na base, formando com ela uma só peça, até a primeira argola que ficava na parte de cima. Assim havia 8 armações e 16 bases de pratas, 2 armações, 2 bases para cada armação. Somando então tudo, as paredes do tabernáculo eram compostos por 48 tábuas verticais, sustentadas por 96 bases de prata. Todas essas tábuas eram unidas umas às outras por 15 travessões de madeira de acácia, 5 para cada conjunto de tábuas nas laterais e nos fundos da tenda, para que não houvesse entre elas brecha alguma. E quanto a isso, irmãos, Paulo escreveu lá em Efésios, no capítulo 4, verso 15 e 16, antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. O travessão do meio, portanto, passava a meia altura de uma a outra extremidade das tábuas, enquanto as outras 4 passavam ali nas demais extremidades. Então, os artífices revestiram todas essas tábuas, como eu já disse, de uma cobertura de ouro, e fizeram ali as argolas e colocaram ali transversalmente cada uma delas, e onde eram atravessados os travessões para sustentar as paredes de pé. No versículo 35, os artífices também fizeram o véu do Santo dos Santos, de púrpura de carmesim, de linho fino torcido, de obra esmerada e com querubins desenhados nelas,
Este véu com figuras de querubins simboliza a separação entre Deus e o homem pecador. Somente Arão, símbolo de Cristo, poderia atravessá-lo uma vez por ano, da mesma forma que Cristo atravessou o véu do Santo dos Santos de uma vez por todas. No templo de Herodes, o véu foi colocado como divisório, irmãos, mas atrás dele não havia mais a Arca da Aliança, porque na invasão do templo de Salomão, a Bíblia diz que o Nabucodonosor entrou na época do rei Zedequias e roubou todos os objetos do templo, saqueou todo o templo e a Arca da Aliança desapareceu, ela não foi mais vista. E quando Zorobabel, juntamente com o profeta Ageu e todos os homens que vieram do cativeiro depois de 70 anos, construíram o segundo templo, eles fizeram um templo muito bonito também, mas nesse templo já não havia mais a Arca da Aliança. Esse templo foi reformado por Herodes, lá já no tempo de Jesus, foi feito um templo muito lindo, muito suntuoso, mas continuava sem a presença da Arca da Aliança no santo lugar, mas a restrição de entrar no Santo dos Santos permanecia pela separação de um véu que havia ali também no Santo dos Santos. E quando Cristo na cruz do Calvário disse que estava tudo consumado, os evangelistas Mateus, Marcos e Lucas registram que naquele exato momento o véu do santuário milagrosamente se rasgou de alto a baixo. Isto é uma prova de que o rasgar do véu não foi um ato humano, mas um ato divino. Sua dupla partição significa que o caminho para o lugar santíssimo está garantido aos homens. Com a queda no Jardim do Éden, nós sabemos que Deus colocou ali querubins com espadas flamejantes para guardar a entrada do caminho da vida, para que Adão e Eva não pudessem mais voltar ao paraíso de Deus, que é uma representação do Santo dos Santos, e para que eles não pudessem mais ter contato nem com a árvore do conhecimento do bem e do mal e nem com a árvore da vida. E os querubins, portanto, ali simbolizavam restrição. E somente Jesus, o Filho de Deus, é que teria autoridade para atravessar aqueles querubins e trazer de novo a comunhão perdida no Jardim do Éden. Portanto, com a queda, o homem perdeu o caminho para Deus, mas em Cristo, o caminho para a vida é restaurado novamente. O véu agora não permanece mais como uma separação entre Deus e os homens. Dizemos isto porque o escritor aos Hebreus, no capítulo 10, do verso 19 e 20, nos diz que o véu aqui é símbolo da carne de Cristo, rasgada pelos cravos pontiagudos, e que agora podemos entrar com ousadia no Santo dos Santos, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou através do véu, que é o corpo da sua carne. Esse véu, portanto, era a barreira da inimizade descrita em Efésios, que o evangelista Mateus nos diz que foi rasgado lá no templo de Herodes, em Jerusalém, de alto a baixo, conquistando e garantindo de uma vez por todas o acesso ao Santo dos Santos, onde habita a presença de Deus. Aquele véu indicava que somente o sumo sacerdote poderia interceder pelo povo. Ninguém mais tinha autorização para chegar diante de Deus e fazer ali a sua súplica e também pedir perdão dos seus pecados. Precisava de mediação, precisava de um mediador. E Cristo, depois que ele morre na cruz do Calvário e que ele rasga o véu de alto a baixo, ele se torna o nosso mediador para sempre, mas ele também nos conquistou o acesso ao Santo dos Santos pelo novo e vivo caminho que ele conquistou pelo véu que é o corpo da sua carne. E a Bíblia diz que Cristo é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, derrubando a parede de separação que estava no meio. Na sua carne ele desfez a inimizade, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenâncias para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela a inimizade. Agora, voltando ao véu, irmãos, do tabernáculo de Moisés, temos que este véu era sustentado por 4 colunas de madeira de acácia revestida de ouro, com bases de prata e colchetes de ouro. O ouro e a prata nesse estágio falam da glória e da redenção. No Santo dos Santos não existe mais a presença do bronze, porque este local é símbolo da Nova Jerusalém,
e a essa altura o pecado já estará julgado, e todos nós, os que fomos resgatados pelo sangue do Cordeiro, seremos revestidos da glória e receberemos as vestes da redenção. Porque o bronze é símbolo do juízo, e quem estiver na Nova Jerusalém já haverá sido julgado e absolvido das suas culpas. E então, a única figura que permanecerá é a figura do ouro, que é o revestimento da glória, e a figura da prata, que é o revestimento da redenção. A memória da redenção, da salvação, permanecerá para sempre no céu, conforme nós podemos perceber isso nas entrelinhas da leitura do livro do Apocalipse. As 4 colunas aqui, irmãos, são símbolos dos 4 evangelhos de Cristo. E assim como as 4 colunas que sustentavam o véu no santuário feito por mãos, os 4 evangelhos é que dão o verdadeiro suporte espiritual para a igreja, que é o seu corpo neste mundo, o santuário feito não pelas mãos dos homens, mas pelas mãos de Deus, em que Cristo adquiriu para o Pai com o preço do seu próprio sangue, para depois tabernacular dentro dele, neste mundo, e com eles também nas mansões celestiais, conforme Apocalipse no capítulo 21. No verso 37, irmãos, nós vemos que Bezalel e Aholiabe fizeram o véu de entrada para o tabernáculo, aquele véu que é visto por todos naquelas figuras ali de imagens do tabernáculo, né? Nas mesmas cores do véu de separação, mas sem as figuras dos querubins. Este véu de entrada era sustentado por 5 colunas de madeira de acácia, apoiado sobre 5 bases de bronze. A presença do bronze aqui indica que, na era da igreja, o pecado dos transgressores e incrédulos ainda será julgado, e que aqueles que rejeitarem a mensagem do evangelho sofrerão o duro juízo de Deus, conforme Hebreus, do capítulo 10, do versículo 26 ao 28. Os estudiosos dizem que o santo lugar se refere à era da igreja, para onde o Israel segundo a carne não pôde avançar, e que as ministrações dos sacerdotes diariamente no altar de incenso, na mesa dos pães e no castiçal de ouro são símbolos das atividades da igreja neotestamentária, que hoje é o Israel espiritual de Deus. Os historiadores e teólogos dizem que as 5 colunas revestidas de ouro da entrada para a tenda são uma referência ao quíntuplo ministério dado por Cristo à igreja após a sua ressurreição. Lá em Efésios capítulo 4, do 11 ao 13, onde Paulo diz que ele mesmo deu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, visando o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Para quê, irmãos? Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, ao homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Pois bem, irmãos, feitas essas considerações, nós chegamos aqui ao fim do capítulo 36 do livro de Êxodo, e espero que os irmãos possam ter compreendido as simbologias e tipos empregados aqui em nosso estudo. E quero dizer para os irmãos que eu estou muito feliz de participar deste projeto maravilhoso e aguardo os irmãos para estudarmos o capítulo 37 do livro de Êxodo. Deus vos abençoe e vos dê uma semana de paz e de muita alegria em nome de Jesus.